palavra de Deus nos ensina que nós devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Que a gente não deve andar conforme os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, aquilo que nós aprendemos, né? Muitas vezes na escola, ou com os nossos pais, ou com os nossos familiares, né? Com as pessoas próximas de nós. Nós não devemos andar segundo esse conhecimento, mas o conhecimento mais elevado, o conhecimento do alto. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 fala assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, muitas vezes a gente se questiona, né? Por que eu ainda não estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque o primeiro passo é a renovação da mente. Eu e você precisamos permitir que a palavra de Deus traga para a gente uma renovação e quebre todos os padrões que foram ensinados, foram compartilhados. Muitas das vezes a gente pensa que o conhecimento está longe, mas não está. O conhecimento está perto, mora aqui dentro da gente. E para esse conhecimento encher o nosso coração das verdades da palavra de Deus, é necessário passar a nossa mente, permitir ela ser transformada pela palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. E muitas das vezes a gente não tem experimentado essa vontade que o Senhor fala que é boa, perfeita e agradável, porque nós não temos meditado na palavra dele. E ele deixou cada relatório aqui escrito, cada experiência que ele veio, fez, viveu nesse mundo, ele deixou para mim, deixou para você, para podermos acessar o que a Bíblia diz, quem eu sou, quem você é, quem ele é, quem é o nosso inimigo. Todos os nossos questionamentos a gente encontra na palavra de Deus. E é muito bom quando a gente abre eu chamo a palavra de Deus como nosso manual. Porque não foi à toa. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Não foi à toa que o Senhor deixou as escrituras sagradas. Para que a gente possa mesmo se abrir, conhecer, experimentar além das palavras, né? A palavra de Deus é a vida de Deus, é a presença de Deus. É o que vai abrir os nossos olhos, que vai trazer para a gente o conhecimento. E quando a gente passa por essa renovação da mente, você certamente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai conhecer o Deus verdadeiro, né? Porque existe também o Deus falso, o Deus caído, Deus com D minúsculo, Deus que não morreu por você. Mas você vai conhecer o Deus verdadeiro, que se entregou por você. Ele veio em forma de homem, né? Padeceu no nosso lugar, pagou um preço por mim, por você. E nós já fomos comprados com preço de sangue. Então, nosso valor é o preço do sangue de Jesus. Não tem preço que pague isso. É o valor que ele fez por mim e por você ali naquela cruz. E quando a gente se achega mais a meditar na palavra de Deus, a gente vai ter mais da vida de Deus, né? Então, antes de pensar em tomar alguma atitude, antes de agir, vamos agir conforme Deus diz. O que diz as Escrituras Sagradas? Né? Que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, quando vier o engano falando que você não é abençoado, Deus diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos. E o mais importante é ficar com aquilo que Deus diz. Não é o que as pessoas dizem, não é o que você mesmo diz a seu respeito. A gente deve blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável, é necessário passar por essa transformação aqui, ó, da nossa mente. Mas não é do nosso entendimento, é o entendimento
da Bíblia inspirada por Deus, que deixou para mim, para você, para alimentarmos daquilo que o Senhor tem. A nossa história já está toda escrita no livro da vida. E é maravilhoso poder se abrir para esse tempo de falar assim, eu paro tudo para ouvir o que o Senhor diz. E tem riquezas espirituais aqui aguardando você tomar posse, você se posicionar, você realmente pegar no mundo espiritual aquilo que é seu, aquilo que é meu. Nós temos autoridade para desfazer as obras do inimigo aqui. Só que essa autoridade não vem de mim, não vem de você, vem de uma presença chamada Jesus, do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso advogado. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Então, que nós possamos mesmo nos posicionar e falar, poxa, eu tenho tanto bem dentro de mim, por que eu não vou fluir? A palavra diz que fala que nós fluiríamos rios de águas vivas. E a água viva nada mais é do que o Espírito Santo de Deus habitando em nós, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso espírito. E muitas vezes a gente quer ser transformado pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, ou pelo padrão do mundo, né? O mundo, ele prega um padrão, mas esse padrão do mundo ele está distorcido. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. E a gente não deva conformar com esse mundo, como eu li aqui em Romanos. Mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, com o entendimento do Senhor, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente tem o poder de escolha. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu essa oportunidade de poder escolher Ele, viver com Ele, andar com Ele. E a primeira atitude que eu e você temos que ter é deixar a nossa mente ser renovada por aquilo que Ele disse, por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, por aquilo que tudo ao nosso redor. Quando falar o contrário, a gente saber o que Deus diz. Deus está de acordo com isso que as pessoas estão falando? Deus, o céu, a resposta do céu para a minha vida e a sua vida é isso? Né? Então, colocar o nosso padrão, o nosso estilo de vida é de acordo com o que Deus diz, não o que eu digo, o que a pessoa diz. Não, a gente tem que estar com os olhos abertos, ouvidos abertos, a mente aberta, para deixar e permitir o Espírito Santo entrar e fazer morada assim. E uma coisa tão séria, que o inimigo ele não vai aparecer na minha vida, na sua vida, com chifre, rabo, do jeito que a televisão prega, do jeito que as imagens pregam. Ele vai aparecer com a mente, com uma fala na nossa mente. Ele vai soprar, ele vai sugerir as mentiras de Satanás todos os dias, te dando alguma palavra para tirar do propósito, para te enganar, para te destruir. E se a nossa mente estiver atenta, os nossos olhos espirituais estiverem abertos, os ouvidos espirituais, nós vamos discernir que voz é essa que está falando com a gente. É uma voz de Deus que quer fazer presença na minha vida, mudar o meu dia, a minha história, a minha família, ou é uma voz que quer me destruir, me levar para o engano, para as ciladas astutas do diabo que a gente às vezes cai e nem percebe. Pequenas coisinhas. Então a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. A voz que nos encoraja, a voz que pega a gente pela mão, chama a gente pelo nome e fala com a gente, filho, não temas, eu sou contigo. E muitas das vezes a gente está caindo nas mentiras do diabo, nos enganos, e nós precisamos nos levantar e permitir passar por essa renovação da nossa mente, do nosso pensamento, levar cativo o nosso pensamento à mente de Cristo. Porque Cristo é sim o nosso representante, Cristo é aquele que pagou o preço por nós. E vamos nos apegar na obra que Ele fez, não é na nossa, não é na sua, não é na minha força, não é na força do meu braço, mas é na força do Espírito Santo. E é maravilhoso desfrutar
dessa força que renova a cada amanhecer, que nos dá a oportunidade de escolher, deixar o Espírito Santo de Deus agir nas nossas atitudes, nas nossas decisões que nós devemos tomar e confiar no Deus que se faz presente todos os dias da nossa vida. Então, vamos realmente experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, ouvindo o que Deus tem, falando como Deus fala, agindo como Deus agiria. Somos filhos e nós realmente sentamos na mesa com o Pai. E o Pai já deixou o banquete todo preparado. Está tudo pronto, a gente faz parte de uma obra já concretizada, consumada. A gente é cooperador com o reino de Deus, com a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E Jesus, ele falou isso quando ele ressuscitou, ele falou: eu estou indo, mas vocês não estão órfãos. Eu deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo, em vocês, para que tudo que vocês precisarem, vocês acessar ele. Então não viva independente do Espírito Santo, viva dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que uma presença real. O que faz você acordar hoje é a misericórdia e a graça de Deus, que nos acompanham todos os dias da nossa vida. E que você comece a enxergar mesmo o Deus que te acorda, que te chama, que te protege, que te acolhe, cuida de você. Que você não pense em medir o amor de Deus pelas circunstâncias, problemas nós vamos passar. Mas meça o amor de Deus pela entrega que Ele deu ali naquela cruz, para mim e por você. Porque ela é fiel, ela é verdadeira, é justa e confiável. É algo que a gente pode se apegar nas promessas de Deus, que Ele já declarou, que Ele já cumpriu, Ele já fez. E nós, como filhos de Deus, herdeiros da promessa de Deus, também vamos desfrutar daquilo que Ele já fez e já pagou o preço por mim e por você. Que você possa se abrir e escolher Deus hoje, diariamente, no seu dia. Não faça nada sem a presença de Deus. Ande consciente da presença que habita dentro do seu ser, dentro do meu ser, de olhos abertos e discernir da onde que está vindo isso. E você começar a exercer mesmo a autoridade de filho. É a autoridade que Deus já nos deu para desfazer as obras das trevas do inimigo. Dá um basta hoje nos planos de Satanás. Se tem alguma mentira na sua mente, você quebra ela em nome de Jesus. Nós a gente, quando passa algo na nossa mente, né, a gente já acorda com milhões de pensamentos. Mas a gente não é responsável por aqueles pensamentos que vai e volta, vai e volta. Mas a gente é responsável por aquilo que a gente vai permitir os pensamentos ficar e entrar. Então, quando vier pensamentos que você sabe que não é pensamentos de paz, que não é pensamentos de amor, que não é pensamentos daquilo que Deus diz, você rejeita, entra aqui, mas sai aqui, não deixa entrar. Guarda o que os seus ouvidos ouvem, o que os seus olhos veem, o que a sua mente pensa, guarda. A Bíblia fala assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, encha a sua boca da palavra de Deus e deixa a palavra dele entrar e fazer essa transformação que só ele tem para nós. Não tenta se transformar sozinho. Renova a sua vida com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Então faça o que tiver no seu alcance para alimentar da palavra, para alimentar da vida que o Senhor tem para você, para mim. E você vai ver, porque a transformação que Deus tem para a gente não é por fora, capa. Não é o exterior, é o interior. E Ele está preocupado com o meu interior e o seu. E Ele todos os dias chama a gente para a gente se lavar nas águas do Espírito, nas águas da palavra, nas águas das escrituras sagradas, né? Então, que você possa ser despertado para amar a palavra de Deus, para dar valor à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensa quantas coisas eu e você já passamos e estamos aqui para poder nos alegrar de saber o cuidado
da fidelidade, que é sem merecer, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos trouxe vida, Ele tirou a gente do império das trevas, trouxe a gente para o reino da luz do Filho do seu amor. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso. E não deixa o inimigo impedir os planos de Deus na sua vida. Escolhe hoje viver de acordo com o que Deus diz. Não o que o mundo diz, não o que as pessoas dizem, mas aquilo que o Senhor fala de mim e de você, ao nosso respeito. Porque o que importa é o que Deus diz, não o que o mundo está dizendo. Que a gente vai ser, se de tudo que a gente tiver a pensar, vamos pensar nas coisas lá do alto, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba, mas aonde o Senhor já está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, protegendo eu e você. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é aquele que joga no nosso time. Deus falou, né, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E as portas do inferno não vai prevalecer contra o povo de Deus. Então, que eu e você possamos se firmar em tudo isso que a palavra de Deus diz e recusar as mentiras que vêm na nossa mente. Se aqui você já blindar a mente, você já venceu. Porque você não vai deixar de ser contaminado pelas coisas deste mundo, mas você vai sim se apegar nas verdades, no que diz a palavra de Deus. Que nós somos filhos amados em quem o Senhor tem todo o prazer. Vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem, não daquilo que o mundo tem, das alegrias passageiras, as falsas alegrias, né? Porque a gente tem mesmo uma tendência a ser levado pelos prazeres momentâneos, os prazeres pecaminosos, prazeres que vai nos afastar de Deus. Mas não é isso que o Senhor fala. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ou seja, o dom, o presente de Deus é uma vida eterna. E uma vida eterna, ela começa aqui, não é depois que morre, não. É uma qualidade com Cristo, da presença de Cristo, na vida com Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus. Algo que já tocou na minha vida, age na minha vida, e eu preciso derramar isso. Quem estiver me ouvindo, quem estiver escutando essa fala aqui, eu sou apenas um representante de Cristo. O poder está nele, a mudança está nele, o milagre está nele. Que a gente possa se apegar nas verdades de Deus e viver essa transformação da mente. Não conformeis com este mundo, mas renova sua mente, a minha mente, com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Uma obra já feita, concluída. Eu e você desfrutar daquilo que o Senhor nos deixou, para viver aqui e eternamente com Ele. Em nome de Jesus, receba essas verdades do Evangelho. E faça, vou deixar aqui umas dicas, né? Tenho esse livro aqui, ó, Metanoia, mudança de mentalidade. Só que não é uma mentalidade qualquer, é a mentalidade de Cristo. Nossa mente deve ser cativa à mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, agir como Jesus agiria. E quando você experimenta essa renovação da mente, você vai experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, a sua vida. Então eu deixo para vocês, eu indico, né? Esse aqui é o nosso querido pastor Pedro, onde eu faço parte, da igreja onde eu vou alimentar da palavra, da vida, da igreja, como irmãos em Cristo Jesus, estou ali com a graça e a bondade de Deus, domingo após domingo, na minha igreja na cidade. E, se você interessar, tem vários livros que falam sobre a transformação da mente, né? Mas aí eu deixo essa dica aqui para vocês. Metanoia, Pastor Pedro Estrela. É um livro pequeno, que você para algum tempo do seu dia e fala, deixa eu conhecer mais essas escrituras sagradas. Porque isso aqui foi exprimido, tirado todo o conteúdo da palavra de Deus. E eu conto com vocês para compartilhar esses conteúdos que eu tenho postado. Eu conto com vocês para dar um like também para o YouTube entender que isso aqui é relevante, é importante, tá? Deixa aí seus comentários também, eu terei o privilégio de ler cada palavrinha que vocês colocarem aí nos comentários. E é isso, vida que segue, mudança de mentalidade. E antes de mudar uma atitude, vou deixar aqui uma
uma dica assim de ouro. Antes de mudar uma atitude, muda a primeira mentalidade. Porque se sua mente mudar de acordo com a mente de Cristo, com a palavra de Deus, aí sim, você vai experimentar essa renovação da mente, vai experimentar a vontade do Senhor. Começando aqui, ó, abre a mente, sabe? E vai viver os planos que Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus. Recebe o meu abraço, recebe o meu carinho e principalmente a presença de Deus.